O mundo do vinho está repleto de histórias fascinantes, mas poucas são tão inspiradoras quanto as do Château Montelena Chardonnay. Este vinho não apenas salvou uma vinícola da falência, mas também transformou a percepção mundial sobre a qualidade dos vinhos do Novo Mundo. A seguir, exploramos os fatos e curiosidades por trás dessa jornada épica que culminou no famoso Julgamento de Paris. O vinho que salvou uma vinícola. A incrível história do Château Montelena Chardonnay. A vinícola à beira do colapso. Nos anos 1970, a Château Montelena, localizada no Vale de Napa, Califórnia, enfrentava grandes desafios financeiros. Fundada em 1882, a vinícola havia passado por décadas de altos e baixos. Naquele momento, o Napa Valley ainda era uma região relativamente desconhecida no cenário global do vinho, longe do prestígio que desfruta hoje. O proprietário da vinícola, Jim Barrett, havia investido todo o seu dinheiro e energia no projeto, mas a vinícola enfrentava sérias dificuldades para se manter competitiva contra os renomados rótulos europeus, especialmente os franceses. Métodos inovadores para a época. O renascimento do Château Montelena começou com a contratação de Mike Grgich, um talentoso enólogo que revolucionou a produção do Chardonnay. Grgich utilizou técnicas modernas, para a época, como a fermentação controlada em barris de carvalho, o que ajudou a criar um vinho equilibrado, fresco e aromático. Ele também apostou em uma abordagem mais minimalista, permitindo que as características naturais da uva se destacassem, em contraste com os vinhos franceses, que muitas vezes seguiam padrões mais padronizados. O Julgamento de Paris, a competição que mudou tudo. Em 1976, o britânico Steven Spurrier, dono de uma loja de vinhos em Paris, organizou uma degustação às cegas que comparava os melhores vinhos franceses com os vinhos emergentes da Califórnia. A intenção inicial era promover os vinhos franceses, mas os resultados mudaram para sempre a história do vinho. O Chardonnay da Château Montelena foi inscrito na categoria de vinhos brancos e, para a surpresa geral, foi eleito o melhor vinho da competição, superando rótulos prestigiados da Borgonha. A vitória que chocou o mundo. O painel de juízes, composto por críticos franceses renomados, inicialmente não sabia que estavam avaliando vinhos americanos. Quando os resultados foram revelados, muitos ficaram incrédulos. Um vinho californiano havia superado a França, o berço da vinicultura. Essa vitória histórica não apenas trouxe reconhecimento para o Château Montelena, mas também desafiou o preconceito de que apenas a Europa produzia vinhos de alta qualidade. O impacto no Vale de Napa. Antes do Julgamento de Paris, o Vale de Napa era pouco conhecido fora dos Estados Unidos. A vitória do Château Montelena colocou a região no mapa mundial do vinho, atraindo investimentos, turistas e enólogos de todo o mundo. De repente, vinícolas de Napa começaram a receber a atenção que mereciam e a Califórnia passou a ser vista como uma verdadeira potência vinícola. Um rótulo que virou lenda. O sucesso do Château Montelena não parou por aí. O rótulo vencedor rapidamente se tornou um item de colecionador, com garrafas sendo vendidas por preços elevados. Cada garrafa do Chardonnay de 1973, o ano da vitória, passou a carregar o peso de sua história lendária. A história que inspirou Hollywood. O impacto cultural da vitória foi tão grande que, décadas depois, inspirou o filme Bottle Shock de 2008. Estrelado por Alan Rickman, o longa narra os eventos que levaram ao Julgamento de Paris, destacando o papel do Château Montelena na transformação da indústria vinícola. Embora o filme tome algumas liberdades criativas, ele captura a essência da luta e do triunfo dessa vinícola histórica. Um resgate financeiro e cultural. Para o Château Montelena, a vitória foi muito mais do que um troféu. Foi a salvação financeira da vinícola. As vendas dispararam, permitindo que Jim Barrett não apenas pagasse suas dívidas, mas também investisse na modernização e expansão da vinícola. Além disso, o sucesso inspirou outras vinícolas californianas a acreditar no potencial da região, criando uma onda de inovação e qualidade, quebrando barreiras no mundo do vinho. Até os anos 1970, o domínio dos vinhos europeus, especialmente os franceses, era praticamente absoluto. O Julgamento de Paris marcou o início de uma nova era, onde vinhos de regiões emergentes começaram a ganhar reconhecimento e respeito. Hoje, a Califórnia, o Chile, a Austrália e outras regiões do Novo Mundo são tão respeitadas quanto seus equivalentes europeus,
graças a eventos como esse. O legado do Chateau Montelena. Mais de 40 anos após o julgamento de Paris, o Chateau Montelena continua sendo uma das vinícolas mais respeitadas do mundo. Seu Chardonnay é considerado um vinho icônico, representando não apenas a qualidade, mas também a resiliência e a inovação. Além disso, a vinícola se tornou um destino turístico popular, onde visitantes podem conhecer mais sobre sua história e provar seus vinhos excepcionais. Por que essa história é tão inspiradora? O triunfo do Chateau Montelena Chardonnay não foi apenas uma vitória de um vinho, mas uma celebração do espírito empreendedor e da coragem de desafiar o status quo. Em um mundo que frequentemente valoriza a tradição acima da inovação, essa história mostra que o talento, a paixão e a perseverança podem superar qualquer barreira. Essa narrativa continua a inspirar vinicultores em todo o mundo, mostrando que mesmo os desafios mais difíceis podem ser superados com visão e determinação. Se você é apaixonado por vinhos, vale a pena buscar uma garrafa de Chateau Montelena para experimentar um pouco dessa história lendária. Afinal, cada gole carrega um pedaço de uma revolução que mudou o mundo do vinho para sempre. Cheers! Obrigado por assistir. Comente abaixo sua experiência conosco. Se gostou, curta e compartilhe com alguém que irá tomar um vinho com você. Até mais!